Sim, eu lembro que eu já comentei aqui, né, sobre aquela entrevista do Obama, que ele tá, eu não lembro qual é o programa que ele tá, mas aí o apresentador pergunta para ele, bom, agora você não é mais o presidente, você é ex-presidente, você teve acesso às informações, então eu queria que você me dissesse, tem ou não tem? E aí ele fala, não posso responder. Aí ele fala, então tem, porque se a resposta fosse não, você diria apenas não. Óbvio. É claro. E, num outro momento, Obama disse, estudem o assunto porque vale a pena. E depois ele produziu com a esposa um filme que conta uma série de questões extremamente importantes, né? Foi recente essa produção, mostrando que há questões que estão sendo escondidas pelos governos há muito tempo. A questão ufológica começou a ser escondida na Segunda Guerra Mundial. O principal motivo é o pânico da população? Não Qual mais. que é o não mais? Não mais. Me permitam dizer o seguinte. Em 1963, Pode, fica à vontade. John Kennedy foi assassinado, presidente dos Estados Unidos. Quem matou John Kennedy? Segundo a lei norte-americana, só se pode liberar informações que interessam ao governo norte-americano 30 anos depois do fato. Então eles disseram, não, 30 anos depois a gente libera. Em 1993, toda a imprensa ficou esperando, o governo não liberou. Não, mas daqui a 30 anos a gente libera quem matou John Kennedy. Foi 2023. Todo mundo esperando, o governo não liberou. A imprensa disse, mas olha, todo mundo lá atrás envolvido com isso já morreu. E vocês teriam a obrigação de liberar. Mas por que vocês não... Porque, assim, quando você tem informação, você tem poder. Quando só você tem informação, só você tem o poder em torno da informação e dos seus desdobramentos. Então, se o governo norte-americano, de fato, e isso já é um fato, já foi até confessado por ex-militares, são centenas deles, retém, desde a queda de Roswell, naves ou restos de discos e criou a engenharia reversa para pegar tecnologia extraterrestre para poder avançar mais que os outros países, como a morte de John Kennedy está relacionada a um memorando que ele teria feito. Porque na época de John Kennedy, ele e Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, várias vezes quase que foram à guerra, porque apareciam coisas que os radares detectavam e eles não sabiam se era avião um do outro inimigo ou se eram os tais OVNIs. Então, John Kennedy, ele propôs a criação de um grupo, Estados Unidos e União Soviética juntos, para estudarem o assunto como forma de minimizar ou diminuir o perigo de uma má interpretação de radar e criar uma guerra nuclear. Só que nessa época, a CIA, ou os 12 majestosos que terminaram depois, né, que foram figuras escolhidas na época por Eisenhower, que foi um presidente anterior a John Kennedy, esses caras eles notaram que se Kennedy, de fato, criasse o tal grupo, eles seriam escanteados. E eles não queriam que John Kennedy contasse à União Soviética o que os Estados Unidos sabiam, ainda que os Estados Unidos também iriam saber da União Soviética. John Kennedy marcou isso para o dia tal. 10 dias antes ele foi assassinado. Então tudo indica que eles não liberaram a informação de quem matou John Kennedy porque tem o desdobramento que envolve uma série de assuntos que ainda fazem parte do ter o poder, detendo a informação e enganando todo mundo e mantendo todo mundo desinformado. É assim que o mundo é. E essa tecnologia que eles supostamente teriam pego dos OVNIs, estaria sendo usada no que exatamente hoje? Indústria armamentista. Tudo que foi desenvolvido, né, nos últimos tempos, GPS. A saída da... Não sei se vocês se lembram, mas quando os primeiros computadores, as válvulas dos computadores eram grandiosas, ficavam em espaços tipo prédio, porque cômodos inteiros, assim. A válvula foi substituída pelo chip.
Hoje um computadorzinho tem um chip, e antes tinha que ter não sei quantas válvulas. Eram várias máquinas. Isso aqui veio da chamada engenharia reversa, que eles foram aplicando aos restos das naves que eles recolheram em diversos acidentes. Não é só os Estados Unidos que tem, a Rússia também tem. Outros países devem ter. Esses dois seguramente sabem que tem, porque ex-militares, quando se aposentaram e antes de morrer, resolveram dizer. Então, ou é mentira de muita gente, ou isso é verdade e bate com os fatos noticiados na época em que essas coisas aconteceram. Então, é muita coisa que veio dessa tecnologia. apropriação. A gente tem algum lugar assim no Brasil, que você sabe? Porque o nosso território é muito grande, né? Então... O Brasil é quintal dos Estados Unidos. Quando, no caso de Varginha, quando os tais seres estranhos, né, o que é que a imprensa noticiou? Que aviões da Força Aérea levaram os caixões que saíram de Varginha. O doutor Badam Palhares, na época, estava envolvido com a questão. Então, assim, parece que existe um convênio entre todas as forças armadas do mundo. Os Estados Unidos bancam uma série de coisas para os países e estes, quando tem qualquer evento ufológico, repassam para os Estados Unidos. Isso no lado de cá, no lado do poderio americano. Lá na Ásia, no poderio da Rússia, da antiga União Soviética, eles é que faziam isso. Hoje em dia, a coisa está complicada. Por quê? Houve uma época em que você só tinha voando, orbitando a Lua e Marte, sondas dos Estados Unidos e da Rússia. Aí você conseguia manter tudo em segredo. Mas hoje você tem Rússia, Estados Unidos, Japão, Paquistão, Agência Espacial Europeia e empresas particulares também. Então, assim, você não pode mais manter segredo com a mesma facilidade que antes você mantinha. Isso chama-se disclosure, ou seja, está havendo um processo de o que estava oculto está vindo à tona, não porque tem alguém legal ou bacana contando, é porque são tantas as evidências que mesmo com aquela descaracterização que eu falei, de tornar ridículo o assunto para quem falar dele, ser taxado de ridículo, mesmo assim centenas ou milhares de ex-militares russos, europeus e estadunidenses já abriram a boca desde o ano 2001. Então, assim, Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá. Quando ele saiu em 2006, o discurso dele de despedida na ONU foi dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Do jeito que um pai, uma mãe chama o seu filho quando eles têm 6, 7, 8 anos e diz: filho, sente aqui, papai tem uma coisa importante para lhe dizer. É uma coisa muito séria, viu? Mas eu preciso lhe dizer: olha, Papai Noel não existe. Olha, a fada do dente não existe. Do jeito que os pais agem com os filhos assim, é preciso que alguém haja com a humanidade dizendo: ei, crianças, me permitam dizer algo muito sério. Extraterrestre existe. E Paul Hellyer disse: eu conheço, eu sei que os Estados Unidos têm 4 campos, 4 territórios na área deles que eles doaram, entre aspas, cederam para raças que chegaram aqui, mas que não tiveram tecnologia para voltar. Então, os Estados Unidos deu guarida em torno da área, a famosa Área 51. Então, assim, Paul Hellyer, o cara foi ministro da Defesa do Canadá, não é um qualquer. Várias pessoas de altíssima credibilidade já falaram. Mas nós, humanos, estamos tendo um problema tão sério de dissonância cognitiva e dissonância psíquica que a verdade não mais se impõe. Porque nós não temos mais tirocínio limpo ou lucidez para perceber as coisas. Eu já ouvi falar sobre templos que reúnem pessoas para fazer sessões de curas juntamente com extraterrestres. Eu não sei como é que funciona. Qual que é a relação assim da espiritualidade com a ufologia? Complicada, mas existe. Só que isso entrou também numa vertente de fé que fica difícil a gente analisar, porque aí só a própria questão empírica da coisa, ou seja, quem vai lá nesses lugares, é que sabe se aquilo que está rolando ali é picaretagem ou se é trabalho sério. Tem muito trabalho sério.
Mas assim, essa coisa do bem, a espiritualidade age fazendo bem, ainda que você pense que é o marciano que está lhe ajudando, às vezes é um espírito só. Mas para o espírito pouco importa o que é que você pensa, o importante é tentar fazer o bem. Então, os donos de centros ou diretores de centros, qual é o nosso problema humano? É porque a gente dá por sabido que a gente ainda precisa descobrir. Então você já afirma com certeza algo que não se pode sobre aquilo e ainda ter certeza, porque você não tem como provar você mesmo que aquilo é o que você pensa ser. Então ninguém em sã consciência pode dizer que de fato espiritualidade e ufologia trabalham juntos, mas pode-se dizer em termos de, olha, isso está acontecendo. Mas será que não tem outra explicação? Pode ter. Pode ter. Eu respeito tudo, sei que eles agem, mas assim, é um assunto que deve permanecer em aberto. E as gerações futuras, com mais propriedade, poderão ter certeza sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas.